Olá amigos, olá amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de treinamento. Berg Melo aqui falando. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas áreas do conhecimento que o profissional que atua no mercado de imóveis planejados deve possuir, deve compreender, e como que essas habilidades, como que essas competências interferem diretamente na qualidade e no sucesso de suas vendas. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. A primeira área que o profissional deve ter afinidade, deve conhecer, é a área de negócios e um conhecimento básico a respeito do funcionamento do mercado como um todo. Quais são os preços praticados? Quem são os principais concorrentes? Quais os modelos de negócio que o cliente pode buscar que sejam concorrentes diretos ao seu negócio? Quanto que custa o material? Quais que são os markups aplicados, digamos, os fatores, né, de multiplicação para a sua venda? Quanto que custa uma montagem? Quanto que custa captar um cliente? Esse conjunto de informações, ele é o ponto de partida para que você não navegue sem orientação. Da mesma forma que os negócios, eles devem ser um assunto que tem que ficar martelando na sua cabeça o dia inteiro. Você precisa assumir uma postura empresarial. Os clientes, de uma forma geral, eles buscam essa confiança nos profissionais que estão apresentando os produtos, e quanto mais cara de empresa o seu negócio tem, mais fácil é para que o seu cliente seja convencido de que você tem um bom produto, que você é capaz de atendê-lo não só na questão técnica, na questão da qualidade do produto em si, mas em todo o contexto de comunicação que há em volta desse produto, da venda, do atendimento, de um eventual pós-venda. Então esse primeiro bloco, ele te posiciona como um negócio, como uma empresa, para que você compreenda que é essa postura empresarial que vai fazer com que o cliente perceba que você não é um amador, que você não está de passagem no mercado, que você não é um aventureiro. E esse é um primeiro conjunto de conhecimentos. Então vamos para o próximo. Processos de fabricação. É fundamental que o seu cliente perceba que você conhece toda a cadeia de produção do móvel planejado. De onde veio o material, quem é o fabricante da chapa, quem está manufaturando essa chapa para você, ou seja, cortando, laminando, fazendo eventuais usinagens. Cada processo desse, de como esse móvel é produzido, ele deve ser apresentado claramente para o cliente, com o objetivo de que o teu cliente perceba que você sabe de onde o móvel veio. Principalmente se você trabalha com terceirização, que você não tem uma marcenaria, você não está produzindo você mesmo esse produto, é fundamental que o seu cliente conheça o seu modelo de negócio. Por exemplo, se você compra planos de corte, né, que é o MDF cortado e laminado numa madeireira, a gente já falou sobre isso numa outra aula, e você tem uma equipe que produz a pré-montagem, a preparação desses móveis e vai fazer a instalação. É fundamental que o seu cliente compreenda essas etapas, de onde está vindo o produto dele, quais são os prazos, quais são as etapas, para que ele se sinta seguro, pois ele está comprando um produto que não está pronto no momento da venda, isso é que fique bem claro, e o cliente tem que ter certeza de que você sabe com que você está manuseando, qual o material e principalmente quais os processos. Então essa é uma das áreas que também são fundamentais para que o seu cliente perceba o valor
não só no móvel, mas no conhecimento que você tem. Por exemplo, a gente citou essa questão de você terceirizar a produção. É importante dizer ao cliente como funciona, que existem grandes empresas, como aquelas que eu já falei no outro vídeo, que cortam essas peças, que produzem uma parte grande desse mobiliário. Então, assim, o cliente, quando ele percebe que outras pessoas já fizeram isso antes, para ele é muito mais fácil, porque ele não precisa ficar imaginando que você, na prática, vai comprar as chapas que você vai cortar com as próprias mãos, ou que você vai produzir tudo isso. Então é importante que você apresente para o seu cliente como que se dá o seu processo de fabricação. É fundamental que você tenha boas habilidades com relação aos projetos, porque numa negociação, numa relação entre uma empresa e um cliente, o know-how ele tem que estar no lado da empresa, o conhecimento maior ele tem que estar do lado da empresa, ou seja, você propõe boas soluções de projetos para os seus clientes e não o oposto. O cliente, ele até pode ter soluções, ele pode ter soluções entre aspas, ele pode ter sugestões ou ele pode ter ideias a respeito da construção do móvel ou de como ele quer o móvel, e essas podem ser precipitadas ou podem ser erradas. Então, o conhecimento de projeto, ele pertence à empresa, ele pertence a você. É você que está promovendo a venda, é você que está apresentando a proposta comercial, é você que está criando o conceito do projeto. Então, no mercado de imóveis planejados, é fundamental que você seja rápido para compreender a necessidade do cliente sobre o que ele precisa no projeto dele e que você tenha uma resposta rápida, digamos assim, do que você vai apresentar ou do que você vai sugerir, principalmente porque a venda do móvel planejado ela é uma venda longa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no outro assunto, no outro vídeo sobre vendas. Mas de uma forma geral, o processo de vendas do móvel planejado, ele é um processo longo. Quanto mais você puder encurtar esse tempo, melhor. Então, essa habilidade ela é fundamental para que você possa apresentar soluções rápidas e objetivas para o seu cliente e você não entre em discussões infinitas com clientes a respeito de projetos. Eu mesmo já passei por isso e, sinceramente, não desejo para ninguém. Materiais e ferragens. Obviamente, conhecer sobre o produto, assim como conhecer sobre os processos de fabricação, é obrigatório para você que trabalha com móveis planejados ou se você deseja atuar nessa área. É importante conhecer como as chapas de MDF são fabricadas, qual que é a vida útil desse produto, quais que são as principais formas de manutenção desse produto, quais os cuidados o cliente deve ter com esse produto, principalmente com relação à água, sobre as ferragens, quais são as principais ferragens, a diferença entre o custo de uma ferragem tradicional para uma ferragem, por exemplo, de aço inox. Então, esses assuntos, eles também fazem com que o cliente perceba que você detém o conhecimento do assunto, que você não está ali aventurando, que você não está ali tentando acertar no projeto daquele cliente. Um ponto interessante sobre esse assunto é a questão da diferença entre o MDF e o MDP. Existe um certo estigma no mercado de que o MDP ele tem uma qualidade inferior ao MDF, ou que ele é um aglomerado, ou coisas desse tipo. Tecnicamente, eles são bem semelhantes. A diferença é que, por o MDF não possuir os vazios tão destacados, né, vamos dizer assim, como o MDP, as pessoas costumam acreditar que aquele MDP ele é tão frágil quanto o antigo aglomerado.
E não é verdade. Embora seja mais comum nos fornecedores você encontrar o MDF, isso eu falo para planos de corte. Já alguns projetistas ou algumas pessoas que já atuam nesse mercado e têm acesso a comprar de fábricas que já entregam também esse produto pronto, aí você já vai encontrar um pouco mais de MDP. Então é importante que você conheça tecnicamente um pouco sobre esses dois e que você mostre para o seu cliente que eles são ambos produtos de ótima qualidade e com uma vida útil bem longa, desde que sejam bem cuidados, digamos assim. Da mesma forma que a questão das ferragens em aço inox. Se você está fazendo uma venda de um produto, de um ambiente, e você sabe que o cliente está numa área com a alta salinidade, à beira-mar, por exemplo, as ferragens tradicionais vão oxidar em meses. Talvez antes de um ano você já tenha sinais de oxidação dessas ferragens. Então é importante que você fale para o seu cliente que existem ferragens adequadas, que são bem mais caras e que você vai sugerir essas ferragens. Caso ele opte por não pagar a mais por essas ferragens, que esteja claro no contrato que, caso essas ferragens venham a oxidar, elas não fazem parte de nenhuma assistência técnica, porque foi uma opção do cliente colocar as ferragens em aço tradicional. Então vamos falar um pouco sobre os fornecedores. A gente já discutiu um pouquinho lá no vídeo anterior e basicamente você tem dois tipos de fornecedores. Os fornecedores de planos de corte, ou seja, o revendedor de MDF que te entrega o MDF cortado e laminado ou fitado. A partir daí você precisa pré-montar esse mobiliário, fazer eventuais furações, obviamente, e em seguida a instalação. Assim como você também pode ter acesso a fornecedores de móveis planejados, praticamente prontos, inclusive entregues já na casa do cliente. Estes são, digamos que um pouco mais limitados, né? Os fornecedores de plano de corte são centenas, já os fornecedores de móveis planejados prontos estão em quantidade menor em regiões mais específicas do Brasil. Independente de quem seja o seu fornecedor, é importante que você compreenda a cadeia de negócio. Independente de quem seja o seu fornecedor, é importante que você apresente também ao seu cliente de onde está vindo esse produto. Tudo o que eu estou falando é diretamente relacionado com a venda. Como que isso interfere na visão que o cliente tem a respeito do negócio que ele está fazendo. Da mesma forma que você quer fazer uma boa venda, o cliente ele também quer fazer uma boa compra e ele precisa saber de onde está vindo esse produto necessariamente. Então, conhecer a respeito desses modelos de fornecimento são fundamentais para que você derrube eventuais colocações ou barreiras que seu cliente possa apresentar. Documentação técnica. Para mim é fácil falar sobre documentação técnica. Eu tenho anos de experiência com sistemas de gestão da qualidade, com auditorias de sistemas de gestão da qualidade. Pude trabalhar em grandes empreendimentos com muita documentação. Quando eu falo muita, são centenas de milhares de páginas de documentos. E eu trago um pouco dessa experiência para esse negócio. Ter cuidado nos documentos é obrigatório para que no momento que surja alguma dúvida ou alguma dificuldade, você tenha como rastrear, ou seja, você tenha como voltar as informações, porque você criou uma sequência de documentos. Vou dar um exemplo. Alguns documentos que fazem parte do projeto de um cliente. As fotos do local
salvas dentro de uma pasta com data de preferência. Um croquis de medição que foi realizado no local do cliente. O contrato. O histórico de comunicação através do WhatsApp com o cliente. E-mails que você mandou para o seu cliente. A sua documentação de montagem, a documentação que foi emitida para o seu montador. Tudo isso deve ser tratado, e deve ser tratado como uma documentação técnica de alto valor intelectual para o seu negócio. Você não gera vendas sem rastreabilidade. Você tem rastreabilidade de todas as fases. De quando você falou com o cliente, de quando ele assinou o contrato, do dia que você foi lá fazer as fotos, fotos das montagens, da instalação, os documentos da compra. Tudo isso é um conjunto de documentos que se repete em cada novo cliente e que deve fazer parte da sua rotina empresarial, digamos assim, com relação aos documentos. Orçamentos. Obviamente, a última coisa que você quer é entregar um produto de ótima qualidade e você não ter lucro no final. Não faz nenhum sentido você correr tanto risco num negócio e você não ter lucro associado à venda desse produto. A única forma que você pode garantir esse lucro é fazendo um orçamento certo. Esse assunto ele é extenso. O objetivo não é mostrar a você nessa aula de hoje como é feito um orçamento, mas dizer a você a importância de acertar na fase de orçamento, porque se você apresentar o preço para o seu cliente muito acima do que está sendo cobrado, ele vai te descartar, ele vai acreditar que você é um mercenário e você quer vender pelo mais alto possível. Se o cliente ele se sentir nessa condição, ele vai cair fora do teu funil de vendas, ele não vai ser o teu cliente. Da mesma forma que se você apresentar um preço muito baixo e se ele já tiver um comparativo de mercado, ele também pode desconfiar do seu preço e dizer assim, cara, eu acredito que você não tem como me entregar um produto dessa qualidade por esse valor. E saber e entender sobre orçamentos não significa saber só sobre o seu orçamento, mas também dos seus concorrentes. Então, assim, o conhecimento de orçamentos ele é diretamente relacionado ao conhecimento de mercados. Eu vou até fazer um pequeno link aqui, ó. Ou seja, o conhecimento sobre orçamentos ele é relacionado diretamente ao seu conhecimento mercadológico, assim como o seu conhecimento a respeito dos preços praticados pelos seus fornecedores. Você jamais pode entregar um produto no qual você não vai ter lucro, que você vai assumir responsabilidades, que você vai precisar contratar montadores, que você vai precisar se deslocar nesse imóvel várias vezes para acompanhar a montagem, para realizar medição, visitas de venda. Então, assim, essa caixa do orçamento, essa área de conhecimento, ela é primordial que você dê atenção. Vendas. Talvez a principal habilidade. Não adianta, ela podia até ser a primeira de todas ou a última a ser comentada, mas conhecer a respeito de vendas é obrigatório para qualquer pessoa que atua nesse setor. Para falar a verdade, eu acho que hoje um pouco do conhecimento e da visão que eu tenho a respeito de vendas, eu acho que vendas deveria ser ensinado no ensino fundamental para todas as pessoas. Se você não sabe vender, significa que você não consegue apresentar produtos ou ideias para outras pessoas. Você não é obrigado a saber isso, mas a depender do que você vai decidir fazer profissionalmente,
você precisa saber vender. O que significa saber vender? É uma pergunta complexa, mas basicamente é você compreender como chegar a uma pessoa que está interessada no seu produto e serviço, apresentar para essa pessoa o seu conjunto de conhecimentos, apresentar o seu portfólio de produtos para essa pessoa e convencer essa pessoa a lhe contratar ou comprar o seu produto. Não adiantaria nada você entender sobre orçamento, documentação, projetos, processos, materiais, fornecedores, se você não tiver, ou se você não tivesse, ainda bem que você está assistindo esse vídeo e vai assistir todos os outros, vai saber muito mais sobre vendas. Não faria sentido você deter esses conhecimentos e você não ser capaz de assinar contratos com seus clientes. Então, entenda que vender é o coração desse negócio. Então, a gente vai fazer uma aula também específica, várias aulas sobre esse assunto. É um dos temas que eu mais gosto, particularmente. E peço que você olhe com mais atenção para esse assunto. Gestão de clientes. Gestão significa tomar conta, digamos assim. Significa que você sabe o que você vai, como você vai conduzir os seus clientes. Vender uma cozinha é fácil, não é difícil. Você vai ter essa experiência prática e você vai ver que não é difícil, é fácil. Mas talvez vender uma cozinha por mês não seja suficiente para o seu lucro ou para a rentabilidade que você busca no seu negócio de longo prazo. Como que você então vende 2 ou 3 ou 4 ou 5 cozinhas e toma conta de tudo isso ao mesmo tempo? Através da gestão de clientes, através da metodologia, digamos assim, de conduzir o cliente através de um fluxo de informações, garantindo que nenhuma das etapas seja esquecida, como contratos, que seria difícil alguém esquecer o contrato, mas já vi acontecer, esquecer ou ignorar propositalmente, visando faturar adiantado ou receber logo o dinheiro, e inclusive se arrependeu por ter recebido isso antes de assinar um contrato. Então, o conhecimento sobre a gestão de como você vai conversar com cada cliente, o seu plano de comunicação para cada cliente, ele é obrigatório para que você possa escalar o seu negócio, para que você não venda um cliente por mês, por exemplo, e que você saiba onde cada cliente está. Por exemplo, você tem 5 clientes, ao mesmo tempo que já te ligou e já te pediu o orçamento. E aí? Quem você já pediu o projeto? Quem você já recebeu o projeto? Quem você já começou a dimensionar o detalhamento desse projeto? Quem você já fez orçamento? Quem você já entregou? Quem te deu um feedback positivo ou não? Quem você já visitou? Então, assim, gestão é isso, é você compreender que cada cliente, ele traz consigo um monte de tarefas e que o responsável, na prática, por garantir que esse cliente chegue na próxima etapa é exclusivamente você. E, por final, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho só sobre as montagens. A montagem é onde tudo pode vir por água abaixo, literalmente. Uma má postura de um montador dentro do imóvel do cliente, uma comunicação inadequada entre a pessoa que você contratou para montar e o seu cliente, isso pode devastar a visão que o seu cliente tem a respeito do seu negócio. Não só questão de comunicação, é muito mais do que a comunicação. O montador, ele faz parte do seu negócio, embora ele não seja o seu funcionário carteira assinada, CLT, ou caso seja, não faz diferença, ele tem que vestir a camisa do seu negócio. Eles têm que estar lá
ele tem que estar lá a favor da empresa que está fazendo a venda. Para isso, ele precisa obter treinamentos específicos, comportamentais e técnicos a respeito de como ele se relaciona com o cliente. Da mesma forma que existe esse cuidado em como o montador ele tá representando o seu negócio em um momento que talvez você não esteja, vamos dizer assim, full time na montagem, o tempo inteiro durante a montagem, o montador ele representa o seu negócio. Da mesma forma que você como empresa tem uma responsabilidade muito grande de garantir que o montador não vai ter surpresas durante a montagem. O que são surpresas durante a montagem? No último vídeo, um amigo nos mandou uma mensagem sobre e se na hora da montagem tivesse uma coisa que foi esquecida, como por exemplo um pilar ou uma viga, se tiver uma interferência que não foi dimensionada no projeto. O montador ele não pode fazer mágica. Ele não pode resolver um problema de projeto com peças prontas na mão, é impossível. Então assim, da mesma forma que o montador ele é responsável por garantir aquela entrega, o projetista ele é responsável por entregar ao montador o estudo concluído de toda a parte de projeto. Todo o detalhamento desse mobiliário, observações, alturas, se tem ponto de água, de esgoto, tomada elétrica, se tem um ponto de gás. Então, tudo isso tem que ser apresentado para o montador antes, para que ele também possa se programar para o que ele vai encontrar no ambiente. Que ele tenha acesso a essa documentação antes de chegar no ambiente. Então, assim, as montagens, elas são importantíssimas dentro desse projeto. Uma outra visão sobre as montagens é, por exemplo, com relação ao fardamento e a como os seus montadores se apresentam para o seu cliente. Eu já tive boas e más experiências com relação a contratar montadores. O principal que eu posso lhe dizer é: o cliente contratou uma empresa, ele quer ver o tempo inteiro uma empresa. Você não pode aparecer na casa do cliente com um montador de camiseta regata, de bermuda, de sandália, com um boné para trás, ou como se tivesse acabado de vir de um jogo de futebol ou da praia, sob nenhuma hipótese. A percepção de valor, ela está em tudo. Ela está em tudo. O seu cliente ele está julgando tudo que ele comprou e isso vai virar um comentário positivo ou negativo a respeito do seu negócio. O seu montador, ele, como eu falei, ele representa a sua empresa. Qualquer empresa possui padrões de atendimento. Vou dar um exemplo. Se você contratar a internet ou a TV da Claro, a Claro vai te mandar um funcionário lá, que é terceirizado, eles são prestadores de serviço, mas o cara vem com a barba feita, eles não podem ter barba, ele vem com uma camisa cinza com o nome da empresa dele bordada do lado esquerdo, ele vem com uma calça jeans, ele vem com uma bota. Ele não pode vir com uma camisa social, ele não pode vir com a camisa de um time de futebol que ele tanto ama, ele não pode vir com a camisa que o filho dele deu a ele com o nome Eu Te Amo Papai, ele não pode ir com um boné. O perfil é da empresa, não é o perfil dele, não foi ele que foi contratado diretamente pelo cliente para ir lá prestar esse serviço. Foi a sua empresa, foi o seu negócio. Então, existe também, assim como essas 10 caixinhas que estão aí, treinamentos específicos que a gente vai conversar a respeito da comunicação dos montadores, da apresentação, dos treinamentos que são fundamentais. Então, essas 10 caixinhas que eu estou trazendo aí para vocês nesse vídeo, é para que você possa, digamos que, dar nome aos setores do seu negócio. No próximo vídeo dessa série de treinamentos, eu vou falar sobre como funciona um negócio de imóveis planejados.
E você vai perceber claramente como cada caixa dessa que a gente está conversando aqui, ela é relacionada diretamente com um setor do teu negócio. Então, com certeza, esse bate-papo ele vai ajudar a expandir a sua percepção sobre essas áreas. Esse formato de vídeo ele não é comum nessa área de imóveis planejados. Eu acompanho diversos canais, diversos grupos e não vejo ninguém falar a respeito desse assunto, não se fala a respeito desse assunto. E eu estou aqui para trazer a você uma visão muito mais empresarial da coisa do que simplesmente o armário em si, E sim o negócio que você deve propor, porque o que dá lucro não é o armário, e sim é o negócio, é a forma que você administra o seu negócio. Então, por aqui a gente vai finalizar esse nosso bate-papo. Da mesma forma que os outros vídeos, eu espero que esse conteúdo seja de valor para você, que você possa cada vez mais perceber essas áreas, entender que você precisa de muitas horas para entender mais de cada caixinha dessa aí e que você possa usar esse conhecimento para, da mesma forma, tomar melhores decisões a respeito do seu novo negócio. Ou caso você já atue nessa área, que você possa olhar para o seu negócio de maneira mais profissional. Se você tiver algum comentário, dúvida, reclamação também, sugestões, fica à vontade aí para comentar. Um forte abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.